Graças a paz a todos os irmãos de Cristo. Nós vamos dar início ao nosso culto. Eu quero convidar a todos que abram suas Bíblias lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo número 10. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso número 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo número 10. A partir do verso número 1, diz assim: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. Nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que ele edificara, e a comida de sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que te agradou de ti para colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei baluartes para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até ao dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por generosidade real. Assim voltou e se foi para sua terra com seus servos. No verso número 6 e 7 diz assim: E disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua palavra ou a tua sabedoria. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos auxilie nesses momentos que vamos passar. Nós vamos orar a Deus, invocando o seu nome, o nosso irmão presbítero Oséias, para nos conduzir a Deus nessa oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de unirmos e buscar a tua face, buscar a tua palavra, Senhor.
buscar mais entendimento que vem de Ti, principalmente na Tua palavra, nas Tuas exortações, nos Teus conselhos, poderemos ter sabedoria, essa verdadeira sabedoria. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos que é cristão, e te pedimos, ó Deus, encarecidamente que disponha os nossos corações a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua palavra, a ouvir os Teus conselhos e guardá-los, ó Deus, em nossos corações e praticá-los, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que seja frutífero, ó Deus, em nossos corações a Tua palavra, os Teus conselhos nessa noite, em nome de Jesus. Clamamos a Ti por isso e te agradecemos já, pois o Senhor tem nos ouvido, tem nos agraciado com a Tua palavra, tem nos abençoado ricamente, ó Deus, com a sabedoria que vem de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Obrigado por termos essa chance, mais essa oportunidade de nos achegarmos a Ti e adorar o Teu nome, Pai. Te pedimos que possamos fazer isso, ó Deus, com o coração inteiro em Tua presença. Amém. Em nome de Jesus nós clamamos e já te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Nós vamos cantar em louvor a Deus, o hino 97, hino de número 97. Os irmãos que puderem ficar de pé, convido a Deus que puderem ficar de pé, vamos louvar a Deus com o hino 97. Salmo número 40. Salmo número 40. Salmo 40.
do verso número 1 até o verso número 3 do Salmo número 40. Diz assim: o mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, e de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de perdição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Nós vamos orar. O presbítero Marco vai nos conduzir a Deus nessa oração de confissão de pecados. Oremos. Deus, Pai, eu te louvo, Senhor, por tudo em nossas vidas, Pai. Te agradeço, Senhor, por Jesus Cristo morrendo na cruz, Senhor, em nosso lugar, Pai. Te louvo, Senhor, pelo perdão, Senhor, dos nossos pecados, Pai. Sim, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo perdão, Pai. Te agradeço, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor, que se renova dia a dia. Eu te louvo, Senhor, por tudo em nossas vidas, Pai. O Senhor esteja colocando mais e mais, Senhor, no nosso coração o nojo, Senhor, do pecado. Sim, Senhor. Sabemos que isso não agrada a Ti, Pai. E eu peço perdão, Senhor, por isso, Pai. Pelos pecados, Pai. O Senhor esteja nos perdoando, eu agradeço pelo perdão, Senhor. Te louvo, Senhor, por tudo das nossas vidas, Pai. Te agradeço por Jesus Cristo ter morrido na cruz, Senhor, no nosso lugar. Sim, Senhor. Te louvo pelo perdão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos colocar em pé. Agora ser alguns cantos. Alegria está no coração de quem já conhece Jesus.
batismo, partiu baixo, partiu esperando tanto, Senhor, por esse dia, de todos os santos, Senhor, cada ano, que bendizemos a nova Jerusalém, Senhor. Esse é o meu pedido, Senhor. E não demora, mas que o Senhor faça a sua vontade. Peço perdão, Senhor, porque somos vários, somos pequenos, mas com a morte do seu filho, nos tornamos grandes no Senhor, para representar o Senhor onde quer que estiver. Mas te peço, cada dia mais, que o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós, cada vez mais, e cada vez mais forte. Eu agradeço por essa noite maravilhosa. O Senhor nos ajuda a compreender, pelo menos um pouco da escrita, mas que isso seja bastante para nos levar diante do Senhor. Santo Deus, essa é a nossa oração, em nome de Santo Deus. Amém. Som. Gostaria de ler com os irmãos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1 e 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Apenas esses dois versículos, verso 1 e 2, da carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine e também nos use como instrumento do Senhor, para que o Teu nome, Deus, seja glorificado e a Tua igreja, Senhor Deus, seja edificada. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender a profundidade do que é o Evangelho, a profundidade, ó Deus, do que é ser um cristão verdadeiro, a profundidade, ó Deus, e o poder do cristianismo. E, Senhor, nos ajude a viver à luz disso. Permita-nos, ó Senhor, que possamos experimentar cada vez mais a Tua alegria, Senhor Deus, que está aberta a nós. E ajuda-nos, Senhor Deus, a nos aprofundar mais nisso, no conhecimento do Senhor. Sejam todos aqui, ó Deus, presentes, e que Teu Santo Espírito, por excelência, que é aquele que muda os corações, conduza cada coração a Cristo Jesus. Pai Santo, é a nossa oração e a nossa súplica no nome de Jesus. Na certeza, Senhor Deus, que no nome de Cristo, o Senhor há de nos ouvir e atender, ó Deus, de acordo com as nossas necessidades. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, pela manhã eu comecei, então, conforme está no programa lá ministerial, eu comecei a exposição na carta de Paulo, e o verso 1 e também o verso 2. Só dizer para os irmãos que nesses primeiros momentos eu não vou entrar profundamente ainda na questão contextual da carta. Eu farei isso na 8ª mensagem. A 8ª mensagem é sobre a cidade de Filipos e a presença de Deus. Então, chegando lá, segundo a vontade de Deus, nós vamos falar um pouco mais do contexto histórico da carta e aí então aprofundar um pouco mais
a questão da autoria, a formação da igreja, como é que Deus fez isso. Então, hoje, até esse dia, eu pretendo então tratar de alguns temas que são importantes na carta aí de Filipenses, né? Mesmo aí no verso 1, 2, tem bastante temas que nós vamos discutir aí ao longo dessas mensagens que nós nos propomos a fazer. Quero lembrar também que essas mensagens aí, eu mandei para os irmãos lá no Zap, né? A programação ministerial, embora ainda a gente não sentou no conselho para conversar tudo, mas os presbíteros já deram uma carta branca, pelo menos para, em partes, fazer isso. Então nós vamos desenvolver essas mensagens aí, e conforme está lá no programa ministerial lá que eu passei para os irmãos. E naturalmente, nós não lemos uma carta, ou não estudamos uma carta só por estudar. É importante que a Bíblia, ela é o nosso manual, né, a nossa única regra de fé e prática. É ela que vai dizer para nós o que Deus quer de nós. Então nós temos que nos aproximar da Bíblia com um coração submisso a isso. O que Deus diz é o que Deus diz. Não é o que eu penso, o que eu acho, né, ou o que outros pensam, o que acham, mas é o que Deus diz que é importante para nós. Então, o propósito nosso, ao estudar a carta aos Filipenses, é também experimentar essa alegria que Paulo experimentou, mesmo Paulo enfrentando dificuldades, mesmo Paulo sendo impedido, em certo sentido, de cumprir o seu ministério, pelo menos em parte, né? Paulo, mesmo assim, estando preso, sentiu a alegria de Deus no coração dele, e acredito que ele escreve também para os Filipenses, para que eles experimentassem essa alegria do Senhor. E é por isso que ele exorta a igreja a alegrar-se no Senhor, né? Essa é a máxima de Paulo aqui na carta. Então hoje eu quero considerar para os irmãos, como eu fiz na quarta manhã, sobre o tema servos de Cristo Jesus. Servos de Cristo Jesus. Se nós quisermos compreender o que é a alegria em Cristo, temos que compreender também o que significa ser servos de Cristo Jesus. Se nós não entendermos isso, fica difícil nós servirmos a Cristo e também experimentarmos mais profundamente da alegria dele em nossos corações. Então hoje eu quero falar sobre isso. E na sequência então eu vou falar um pouco sobre o preço que foi pago, né, pelos servos. Vou falar um pouco sobre a exclusividade dos servos, a quem eles pertencem, né? Cristo como nosso dono. Vou falar também sobre os privilégios que os servos têm. E vou falar também um pouco sobre para quem nós devemos viver como servos de Cristo Jesus. Então, primeiramente, aí, segundo a proposta nossa, segundo o texto aí, Paulo diz assim: então, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Eu quero estudar isso com os irmãos à luz de todas as cartas de Paulo. É claro que aqui eu não vou citar É claro que aqui eu não vou citar todos os versos, eu não vou aqui debater com os irmãos todas as vezes que Paulo fala do preço que Cristo pagou em nosso favor. Mas farei uso de alguns textos aqui, bíblicos importantes, que fala do preço que Cristo pagou pelos seus servos. Aqui nesse caso, Paulo e Timóteo, acredito também que Paulo faz uma referência à igreja também como um todo, mas é importante entendermos isso. Então, a questão qual é o preço que Cristo pagou pelos servos? Lembrando, os irmãos, sempre que no período que Paulo viveu, havia algumas maneiras de pessoas serem servas. Falei aqui na parte da manhã, ou quando o império lutava contra outro e ganhava, aquele império que perdeu se tornava servo daquele que ganhou. Então, pela força, eles tinham que servir aquele que ganhou a guerra. Também os servos eram comprados, né? Então, aqueles que eram livres, que eram senhores e tinham condições, né, financeiras para isso, eles compravam pessoas que eram escravas. E essas pessoas, então, eram posse deles e estavam à disposição dele e a serviço deles. Então, também era uma maneira de comprar dinheiro os servos. Como também tinha aqueles servos que eram voluntários, né? Tinha alguns que se voluntariavam a ser servos. Então, tinha isso também. E tinha aqueles que tinham uma dívida, né, com pessoas, para pagar a dívida, eles se tornavam servos até que aquela dívida fosse paga.
Então também existia isso na cultura que Paulo viveu. Mas neste caso aqui, com relação a Cristo, o preço que foi pago não foi por dinheiro. Cristo não comprou Paulo e nem a Timóteo e nem a sua igreja com dinheiro. Mas segundo os textos que nós vamos aqui considerar, fala que Cristo pagou um preço alto por cada um de nós e também por aqueles que serão salvos e os que já são salvos. Então, vamos caminhar um pouco aí na Bíblia e vamos entender um pouco do preço que Cristo pagou por nós. Lá em Gálatas capítulo 3, nós encontramos aí algo importante a respeito do preço que Cristo pagou em nosso lugar. Aí no verso número 13 de Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja aí que Paulo diz o seguinte: que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então a questão qual é o preço que foi pago para nós sermos, a semelhança de Paulo, servos de Cristo Jesus? O texto aqui nos ensina, amados irmãos, que Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Cristo se tornou maldição em nosso lugar. A ideia aqui é a seguinte: quando Adão pecou, ele quebrou a lei de Deus. Então o outro lado da lei de Deus também veio em ação. Ou seja, toda a maldição de Deus agora foi lançada sobre a humanidade. Ou seja, todo tipo de prejuízo, todo tipo de problema, todo tipo de desgraça, vamos dizer assim, Adão sujeitou toda a humanidade, porque ele quebrou a lei, ele se tornou maldito, e todos aqueles que vêm de Adão se tornaram malditos também. Toda a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Agora, para que essa maldição fosse quebrada, alguém tinha que assumir o lugar do pecador. Alguém tinha que assumir o lugar de Adão. Alguém tinha que se tornar maldito para que aqueles que são malditos viessem a se tornar benditos. Então, segundo o texto aqui, irmãos, diz que Cristo, Ele pagou o preço em nosso lugar, sendo maldição em nosso lugar. Ele recebeu sobre Ele toda a maldição de Deus em nosso lugar. Cristo foi maldito em nosso lugar. Então, ser pendurado em uma árvore, ser pendurado em um madeiro, aquele que é pendurado em um madeiro é aquele que é um transgressor da lei, é aquele que é um maldito, é aquele que Deus repudia ele por causa da sua desobediência. Então, o texto diz aqui que Cristo tomou o nosso lugar, e por isso ele foi pendurado na cruz. E sendo pendurado na cruz, ele se tornou maldição em nosso lugar. Em nosso lugar, segundo o que Paulo então nos ensina. Então, nesse sentido aqui, amados irmãos, é importante entender que o preço que foi pago para nós sermos servos foi um preço alto. O Deus homem, 100% Deus e 100% homem, Ele tomou o nosso lugar, Ele nos substituiu e recebeu da parte de Deus a nossa maldição. Olha lá para Deuteronômio capítulo número 28, a partir do verso 15. E os irmãos vão ver ali uma lista de maldição que Deus está dizendo para aquele que quebrar a aliança, aquele que quebrar a lei. Então, entendamos isso, que ser servo de Cristo, o preço que foi pago não foi com dinheiro, não foi com dinheiro, não foi com bens materiais, foi tão somente com a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. É Cristo tomando o nosso lugar, é Cristo tomando as nossas maldições, é Cristo aceitando o castigo que nós tínhamos que sofrer. Todo tipo de miséria, física e espiritual, caiu sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Toda a ira de Deus foi descarregada sobre o Senhor Jesus Cristo, e Ele fez isso para nos comprar. Então, entendamos uma coisa: a salvação de um pecador não é uma coisa muito simples, ou tão simples como alguns querem representar. A salvação de um pecador custou um preço alto, e o preço foi a vida do próprio Deus, se encarnando, vindo, tomando o nosso lugar de maldito,
se fazendo maldito por nós, para que nós fôssemos abençoados por Deus. Abençoados por Deus. Eu quero criar aqui uma imagem para os irmãos poderem entender isso. Imagine Deus o Pai com um arco, uma flecha, e naquela flecha ali há um veneno ali maldito, um veneno que mata uma pessoa eternamente. E ele então aponta a flecha para o seu filho e dispara. E essa flecha, ela atinge o coração do filho, de modo que o filho é morto. De modo que o filho é morto. Mas essa flecha, na verdade, era para ser a nossa flecha. Mas o filho se submeteu a se colocar no nosso lugar. Então, quando Paulo fala de servo de Cristo Jesus, Paulo tem um conceito teológico muito grande por trás disso. Paulo está olhando para todo aquele ensinamento que a Bíblia fala sobre ser o servo de Deus, e ele então está aplicando isso a ele e a Timóteo, e creio eu que a igreja também de Filipenses. Mas ele está mostrando aqui para nós, irmãos e ouvintes, que houve um preço que foi pago para que ele fosse servo de Cristo Jesus. Ninguém pode comprar o servo para Deus. Ninguém pode comprar o servo para Cristo. Somente Deus pode fazer isso. Somente Cristo pode fazer isso. Dinheiro humano nenhum, bem humano nenhum, os bens materiais jamais podem comprar Deus. Mas somente um pode convencer Deus de vender, de aceitar o resgate. E nesse caso aqui é o seu Filho Jesus, que Paulo disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Mas Paulo não para aí, vamos ainda considerar lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Ficando mais claro para nós isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no verso de número 14 e 15, encontramos mais coisas aí a respeito desse preço que foi pago em nosso lugar. Paulo diz assim, a partir do verso 14: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então veja aqui que Paulo diz que Cristo morreu. E o preço do nosso pecado, o preço para nós sermos servos de Cristo, é que Cristo precisou morrer em nosso favor. E essa ideia da morte, então, é a ideia do preço que tinha que ser pago. Alguém tinha que morrer no lugar do culpado, para que o culpado fosse então absolvido diante de Deus. Então Paulo diz: o amor de Cristo por nós nos constrange. E veja como é grande o amor dele por nós. Ele diz aí: ele morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então veja bem, meu irmão, minha irmã, você precisa entender o que é o cristianismo. Você precisa entender o que significa ser servo de Cristo. Ser servo de Cristo implica que Deus homem, 100% Deus e 100% homem, pagou um preço em nosso favor. E esse preço que ele pagou em nosso favor foi a sua própria vida. Não há uma vida mais preciosa, mais importante, mais valiosa do que a vida de Cristo. Nós dependemos da vida dele. É por isso que Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele vai dizer que nele foram criadas todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, nós vivemos, respiramos, comemos e bebemos, pensamos, ouvimos e falamos, porque a nossa vida depende da vida de Cristo. E foi essa vida que foi entregue em nosso lugar. Foi essa vida que pagou o resgate que Deus exigia. Alguém igual a Deus, alguém igual a nós. Alguém que tivesse a mesma essência de Deus, mas também que tivesse a mesma essência humana. E é por isso que a segunda pessoa da Trindade, Cristo, se tornou homem, Deus homem, e será assim por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Então, Cristo morreu em nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados, para sermos servos de Deus, para sermos servos de Cristo. Isso é o cristianismo, isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho.
Entenda os irmãos aqui. Tem coisas que são importantes, mas o Evangelho, primeiramente, não é que Cristo te cura, não é que Cristo te dá condições financeiras, não é nada disso. Primeiramente, o Evangelho está dizendo o que foi feito em favor de pecadores. O que Deus fez para salvar pecadores? O que Cristo fez para nos tornar servos do Senhor Jesus Cristo? A semelhança de Paulo, a semelhança da igreja de Filipos. Um preço foi pago, e o preço foi a vida de Cristo. Deus, homem. Deus, homem. Então Paulo diz que Cristo morreu, e morreu por todos. Ainda aqui, na primeira carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo aqui aos Coríntios, capítulo 6, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, Paulo ainda fala um pouco sobre isso. Aí no verso de número 20, do capítulo 6, da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte, entendendo essa visão, ele diz, porque fostes comprados por preço. Em outras traduções, ele diz aí que foi comprado por um alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, porque fostes comprado por preço. E que preço que foi esse? O apóstolo Pedro responde na sua primeira carta. Vamos lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, Pedro responde. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Ele vai dizer aí, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Então veja que Paulo diz, vocês foram comprados por preço. Agora Pedro diz, e o preço foi o sangue de Cristo. Não foi ouro, nem foi prata, porque essas coisas corrompem e são corrompidas. Mas Paulo diz, há algo que não pode ser corrompido. Há algo que é santo e é aceito por Deus. E isso que é santo e aceito por Deus e não pode ser corrompido, a semelhança do ouro e da prata, Paulo diz, Pedro diz, é o sangue de Cristo Jesus. É o sangue de Cristo. Os irmãos estão percebendo o que é ser crente? O que é ser cristão? Nós precisamos ter uma compreensão teológica disso, de uma teologia bíblica verdadeira. E a Bíblia está dizendo para nós que para sermos servos de Cristo, não é porque eu faço uma oração que o Senhor me aceita. Não é por causa disso não. Para sermos servos de Cristo, para sermos servos de Deus, um preço teve que ser pago. E um preço muito alto, que nenhum homem que vem de Adão pôde pagar e pode pagar, a não ser Cristo, o homem celestial, que habitou entre nós, segundo as Escrituras. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então ele habitou entre nós e teve que pagar o preço em nosso favor. Então, irmãos, o primeiro ponto aí, quando Paulo fala sobre Paulo e Timóteo, servos de Cristo, temos que entender implicitamente que nesse ser servo de Cristo, um preço foi pago para que fôssemos servos do Senhor Jesus. Mas uma outra coisa, irmãos, que nós podemos entender aí, quando Paulo diz Paulo e Timóteo, servos de Cristo, é que ser servo de Cristo implica que nós pertencemos exclusivamente ao Senhor Jesus. Entenda uma coisa aqui, Paulo não pertencia à nação judaica, embora ele fosse judeu, mas a nação judaica ou judeus não eram dono de Paulo. Paulo não pertencia ao Império Romano, ainda que Paulo estivesse submisso às leis romanas, desde que elas não quebrassem a lei do Senhor. Então Paulo não pertencia ao Império Romano, como também Paulo não pertencia ao seu próprio pai e à sua mãe, ainda que ele veio de um pai e de uma mãe, mas não pertenciam a eles exclusivamente. Assim também como Paulo não pertencia a si mesmo. Paulo não era dono de si mesmo. Mas quando Paulo diz que ele é servo de Cristo Jesus, é que Paulo pertence exclusivamente a Cristo. O dono de Paulo é Cristo Jesus. Isso aqui, irmãos, é algo maravilhoso, não é terrível não, é algo maravilhoso para nós cristãos.
dele. Em toda e qualquer situação somos 100% de Cristo Jesus. E Paulo entendia isso. Paulo como servo de Cristo Jesus. Agora, 3 coisas nós temos que entender aqui. Porque Paulo, ele é servo de Cristo. Ele é de Cristo por criação. Né? Porque Cristo é que criou Paulo. Ele é servo de Cristo porque Cristo resgatou ele da maldição da lei. E ele é servo de Cristo porque Paulo foi dado pelo Pai como prêmio da obra do Senhor Jesus Cristo. Então vamos entender isso aí. Vamos lá para Colossenses capítulo número 1. Colossenses capítulo 1. Quando eu falei que Paulo é de Cristo por direito de criação, Colossenses nos ensina isso. No seu capítulo 1. E aí no verso número 16. É claro que há outros textos, mas eu quero apenas usar alguns. Como eu falei para os irmãos, nós não temos tempo aqui para citar todos eles, mas é importante entendermos isso aí no verso 1 do capítulo, ou melhor, do capítulo 1, verso 16 da carta de Paulo aos Colossenses, quando ele diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio dele e para ele. Os céus foram criados por Cristo, a terra foi criada por Cristo, os anjos foram criados por Cristo, tudo que existe foi criado por Cristo e tudo pertence a Cristo. E Paulo diz aí: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ou tudo depende dele. Então veja, irmãos, que por direito de criação, Paulo e Timóteo pertenciam a Cristo, e nós também. Então quando Paulo diz que ele é servo de Cristo, ele diz: o meu dono, o meu Senhor, que controla a minha mente, o meu coração, a minha vontade, os meus sentimentos, é Cristo. Toda a minha força, todo o meu ser tem que estar à disposição daquele que é o meu dono, Cristo Jesus. Porque por direito de criação, ele é nosso Senhor. E de toda a criação. E até daqueles que não querem ser servo dele. Mesmo o diabo é um servo de Cristo. Porque Cristo trouxe esse querubim que caiu em existência, como todos os demais demônios, que eram anjos antes. Mas ele trouxe todos a existência. E todos eles, assim como nós, dependemos de Cristo para existir. Então, querendo ou não, todos são servos de Cristo. Mas, quando Paulo diz que ele é servo de Cristo, ele está falando de uma maneira muito especial aqui. Né? Então, por direito de criação, Cristo é Senhor de Paulo. Mas também, Cristo é Senhor de Paulo e dono de Paulo por direito, porque ele foi o redentor de Paulo. Chama a atenção dos irmãos aí para a carta de Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Observe aí que o apóstolo Paulo usa umas palavras profundas. Romanos capítulo 8, verso 34, ele diz assim: quem nos condenará? Quem é que condena ou pode condenar os servos do Senhor, de Cristo? Aí ele diz aí: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa é a expressão que Paulo usa: Cristo morreu e Cristo ressuscitou, e ele está à direita de Deus e intercede por nós. Paulo está falando da obra redentora de Cristo em favor de nós. Esta obra redentora implica que ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou em nosso lugar para declarar que Deus aceitou de fato o sacrifício, e agora diz que ele subiu aos céus, e ele está à direita de Deus, e porque nós somos dele, Paulo diz, ele intercede por nós, ele roga por nós, ele clama por nós, ele se coloca diante do Pai, na frente do Pai, a nosso favor. Ele nos representa diante do Pai. Então, irmãos, nós pertencemos a Cristo, 100%. Você não tem direito de dizer: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não é não. Não é não. Isso é pecado. A sua vida pertence a Deus. E você deve fazer dela aquilo que Deus quer. Aquilo que você foi chamado e foi criado. E um servo de Cristo que é consciente, ele sabe disso. Eis-me aqui, Senhor.
seja feita a tua vontade. É interessante que eu sou assim, os irmãos creio que também são. Né? Há uma luta no nosso coração muito grande, porque obedecer a Bíblia não é fácil. Nós temos que lutar contra nós mesmos. E há um exemplo que eu gosto de citar muito aqui, porque está na Bíblia, né? Jesus fala assim: amem os vossos inimigos. Como é que faz isso? Como é que você ama o inimigo? Inimigo nós temos ódio, nós queremos a morte deles. Se Deus nos desse uma oportunidade, até mataríamos, se fosse possível. Mas Jesus disse que os seus servos, aqueles que foram comprados por Ele, aqueles que pertencem a Ele, a conduta deles é essa: amem os inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês, façam bem para aqueles que fazem mal para vocês. Se eles falam mal de vocês, fala bem deles. Se eles estão com fome, dê comida para eles. Se eles estão com falta de roupa, dê roupa para eles. Os inimigos. E só faz isso, irmão, irmã, quem é servo de Cristo Jesus. Quem entendeu o que é o Evangelho, quem entendeu o que é o cristianismo, quem entendeu o que Cristo fez em favor dele. E Paulo fez isso. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então Paulo era de Cristo por direito de criação e também por direito de redenção. Mas há uma coisa maravilhosa aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. E quero começar lá em Isaías, capítulo 53, nós lemos hoje de manhã isso. Lá em Isaías, capítulo 53, lembrar os irmãos que a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, e nós não podemos deixar de entender que Paulo tira a sua teologia a partir do Antigo Testamento. Então vamos lá para Isaías 53, verso 12. Veja que bonito o que está acontecendo aí. No verso 12 diz assim: por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nós somos de Cristo, porque o Pai nos deu para Cristo como um presente, como a recompensa do seu sacrifício. Quando Isaías diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Ou seja, o sacrifício que Cristo fez, qual foi o prêmio que ele ganhou? Ele ganhou da parte do Pai pecadores. Ele ganhou a igreja. Ou seja, o Pai está dando pessoas para o Filho e dizendo: aqui está o seu prêmio, por aquilo que você fez, por causa do seu sacrifício. Então, irmãos, Cristo é o nosso dono, porque o Pai nos deu para o Filho. Isso aqui é algo maravilhoso. Entenda os irmãos aqui, nós estamos vendo aqui uma obra 100% de Deus. Não há aqui nenhuma ação humana aqui, a não ser de Deus homem. Mas observe, o Pai está então punindo o Filho em nosso lugar. O Filho está pagando o preço dos nossos pecados para o Pai. Aí, qual é a recompensa do Pai, o melhor do Filho? Todos aqueles por quem Ele morreu. Ele diz: muitos, darei muitos como a sua parte. Como a sua parte. Veja como Cristo tinha consciência disso. Chama a atenção dos irmãos lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Cristo, ou na sua oração modelo. Acredito que seja melhor dizer assim. Na sua oração modelo, em João 17, Evangelho de João, capítulo 17. Veja a consciência que Jesus tinha de que o Pai estava dando para ele pessoas que ele comprou. Então ele diz aí no verso número capítulo 17 de João, no verso 6, ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Veja a consciência que o filho tinha, que o Pai havia dado a ele pessoas, homens que me deste do mundo. Eram os teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Veja ainda aí no verso de número 24 de João.
Verso 24 ele diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Observe a consciência que Cristo tinha, que o Pai havia dado a ele pessoas. Então ele pagou o preço, e o Pai deu o seu prêmio, e o prêmio foi a igreja. Então, meu irmão, veja isso, como isso é profundo. Não é que você podia fazer alguma coisa para convencer Deus, para Deus fazer isso aqui. Veja bem, todos nós em Adão pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão instituídos da glória de Deus. Não há ninguém que possa fazer algo para ser aceito na presença de Deus. Nós temos um Deus que é exigente. E Deus é tão exigente que Ele exige que as pessoas que vão servir façam com perfeição igual a Cristo. Ninguém pode fazer isso. Então nós não tínhamos nada para isso, para oferecer para Deus. No entanto, o que Deus faz? Ele nos toma e nos dá de presente para o Filho. Aqui está. Esse povo é assim. Esse povo é assim. Lá no Salmo 2, há um diálogo ali trinitariano, nós costumamos falar assim, entre as pessoas da Trindade. E no Salmo 2, nós encontramos a seguinte declaração: o Pai falando com o Filho, e veja o que ele diz aí para o Filho fazer. Lá no Salmo número 2, diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Observe que é o Pai falando com o Filho. Ele diz: Pede-me, e eu te darei as nações por herança. E eu sei que é o Filho, porque o verso 7 diz isso: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí ele diz: Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Ou seja, há um povo que o Filho resgatou, há um povo que o Filho comprou, há um povo que o Filho pediu para o Pai. E o que o Pai fez? O Pai deu esse povo para o Filho como prêmio, como a recompensa do seu árduo trabalho, com o trabalho da sua alma que foi derramado em nosso lugar. Então, irmãos, nós somos posse de Cristo, porque o Pai nos deu para Ele. Cristo nos criou, Cristo nos redimiu pelo seu sangue, e o Pai nos deu para o Filho como prêmio. Você, como um crente verdadeiro, você é o presente que o Pai deu para o Filho. Isso é ser servo de Cristo. Agora, deixa eu perguntar para você uma coisa: por que Paulo está alegre, mesmo ele estando preso? O que motivava no coração de Paulo a alegria? Por que Paulo estava preso e estava feliz? Porque Paulo não está olhando para as coisas que passam, para as coisas temporárias. Paulo não está olhando para o sucesso como o mundo quer dizer, ou como o mundo quer oferecer. Paulo está olhando para o sucesso muito maior. Paulo está olhando para uma obra do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em favor dele. E Paulo está contente porque ele diz: olha, aquele que é o Senhor do mundo me ama. E a prova do amor que ele tem por mim é que ele me deu o seu Filho, a quem ele mais ama ainda do que cada um de nós. E ele diz: e o Filho é a fonte de toda a felicidade. Assim como o Pai é a fonte de toda a felicidade, assim como o Espírito é a fonte de toda a felicidade, e eu pertenço a eles. E se eu pertenço a eles, eu desfruto da felicidade deles. Os irmãos se lembram que eu fiz a leitura aqui do primeiro livro dos Reis, capítulo 10, falando da formosura de Salomão. E a rainha de Sabá diz para o servo de Salomão e para aqueles que estavam: olha, bem-aventurados são vocês, felizes são vocês, porque vocês podem ouvir na presença do rei tudo que ele tem de sabedoria. Ou seja, o que Salomão comia, os seus servos comiam. O que Salomão vestia, os seus servos vestiam. Então, os bens de Salomão também eram desfrutados pelos seus servos. Agora, Salomão é alguém pequenininho. Salomão é alguém pequenininho. E
que Jesus diz assim: aqui está alguém que é maior do que Salomão. Que é maior do que Salomão. Ou seja, o crente desfruta de uma regalia, de privilégios maiores ainda do que os servos de Salomão, porque nós podemos entrar na presença daquele que é o Senhor da sabedoria, aquele que deu sabedoria para Salomão, Cristo Jesus. Então Paulo não tinha motivo para ficar triste. Segundo a sociedade, você está preso, você é um culpado, alguma coisa você fez, porque senão você não estaria ali. Paulo sabia que ele estava preso, não é porque ele fez maldade, é porque alguém estava militando contra o Evangelho e acusando ele de coisas que ele não fez. Agora, em vez de Paulo ficar perdendo tempo nisso, pensando que as pessoas estavam falando dele, ou pensando dele, a respeito dele, Paulo focou a sua mente em Cristo. Ele diz: alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos do Senhor. Porque Paulo sabia que a fonte do sucesso dele, da alegria dele, é Cristo Jesus. Ele foi um presente que Deus deu a Cristo, o Filho. Eu quero hoje ainda só encerrar aqui e falar um pouco dos privilégios que nós temos em Cristo Jesus. Quando João escreve a sua carta, ele vai dizer assim, lá no capítulo 1, ele diz: e a todos quanto receberam, falando de Cristo, todos que receberam a Cristo, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todo servo de Cristo é filho de Deus. Em Romanos, Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja que isso é fantástico. Então, o que é de Cristo é meu, porque eu tenho direito a isso por herança, porque também sou filho. Agora, a todos quantos crerem, dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é privilégio. Lá em Apocalipse fala que Cristo nos fez sacerdotes reais, ou seja, nós fomos coroados por Cristo como reis e rainhas. Nós iremos um dia assentar também em tronos na glória, juntamente com Cristo. E juntamente com Cristo nós vamos julgar homens e anjos, segundo o que Paulo fala em Coríntios. São privilégios que os crentes receberam da parte de Deus, por causa da obra de Cristo. Isso é ser servo de Cristo. Jesus, lá em Hebreus capítulo número 2, ele nos chama de irmãos, ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. E ele diz: aí estão os filhos que me destes. Então, irmãos, esses são os privilégios que nós, como crentes, já desfrutamos aqui na terra. Não é que isso vai acontecer só no céu. No céu será uma coisa mais plena, mais completa, mas devemos entender que a vida eterna começa aqui. Nós começamos aqui a experimentar daquilo que o futuro nos promete. E é por isso que Paulo está contente. É por isso que Paulo está feliz, porque ele compreendeu isso. O que significa ser servo de Cristo? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, homens e mulheres privilegiados pela obra de Cristo em nosso favor. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. A Bíblia diz que Cristo subiu aos céus, mas derramou o seu Espírito em nossos corações. A semelhança de Atos capítulo 2. É a promessa do Antigo Testamento, que ele iria nos últimos dias derramar o seu Espírito sobre todos. Não haveria mais uma classe de sacerdotes ou reis ou profetas que iriam receber o Espírito de Deus como no Antigo Testamento. Ele diz: não, agora não só tanto sacerdote como profeta como rei, todos vão receber o meu Espírito, como servos e servas, homens e mulheres, sejam eles grandes ou sejam crianças. Todos vão receber o meu Espírito. Então isso é um privilégio que nós temos, feitos filhos de Deus. E o privilégio maior, meu irmão e minha irmã, é que Cristo conquistou para nós o privilégio de nós andarmos com Deus e Deus andar conosco. A expressão que João usa, que Cristo tabernaculou entre nós, é uma expressão usada no Antigo Testamento.
se referindo ao tabernáculo. O tabernáculo no Antigo Testamento representava a presença de Deus entre os homens. Agora, o tabernáculo foi destruído, como o templo também. Mas quem é que veio habitar entre nós? O próprio Deus. Cristo Jesus garantiu para nós esses privilégios. E veja bem, em Hebreus também, o autor diz que, por causa de Cristo, nós temos livre acesso ao trono de Deus. Os servos de Salomão iam até Salomão. Os oficiais de Salomão iam até Salomão. O povo de Israel, de alguma forma, iam até Salomão para receber deles conselhos. O povo de Deus, agora, por causa de Cristo, pode ir direto no trono de Cristo, direto ao trono de Deus, e face a face, por causa de Cristo, falar com Deus. Falar com Deus. Vocês percebem, irmãos, o que significa ser servo de Cristo? Se isso não produzir alegria no coração de vocês, nada mais vai. Não pense você que viver muito tempo é sinal de felicidade. Não é. Não pense você que ter todas as riquezas do mundo é ser feliz. Não é verdade. Quantos bilionários estão tirando a vida? E por que será? Eles têm tudo. Pode comprar o que quiser. Podem viajar para onde quiser. Tem os melhores especialistas, os melhores médicos. Mas por que se matam? Por que tiram a vida? Por que estão angustiados sempre? Por que sempre estão buscando alguma coisa a mais? Porque não tem Cristo. Cristo é a fonte de toda a felicidade. Agora, nós como crentes, precisamos aprender a ser felizes em toda e qualquer situação. Paulo estava preso, mas Paulo estava feliz. Paulo estava sendo julgado injustamente, mas Paulo estava feliz. Paulo estava sendo caluniado, como ele diz aqui. Olha, tem alguns que querem pregar o evangelho para entristecer, porque gostavam talvez de ferir Paulo de alguma maneira, mas Paulo estava feliz. Paulo estava feliz. Por que será que há tanta infelicidade no meio da igreja? Talvez, meu irmão, minha irmã, é que você e eu talvez não entendamos ainda claramente o que é o Evangelho. O Evangelho é a felicidade de Deus para nós. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito, e acharei descanso para a vossa alma. O salmista canta isso na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria. A plenitude de alegria, delícias eternas e vida eterna. E Jesus fala isso: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. E eu vos dou vida, e vida em abundância. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: por que tanta tristeza? Por que tanta infelicidade? Muitas vezes no meio cristão. Por que tanto, vamos dizer assim, tanto desânimo, tanta frustração, se nós temos aquilo que é maior para nós? Cristo, servos de Cristo. Então entenda isso, meu irmão e minha irmã, que a felicidade que Paulo está falando aqui em Filipenses, a alegria que ele está falando aqui em Filipenses, é decorrente disso. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Deixa eu perguntar para você: você de fato é servo? Ou você só é um frequentador de igreja? Se você só for um frequentador de igreja, eu vou dizer para você: os seus dias serão os piores dias da sua vida. Mas se você é um frequentador de igreja porque você é servo de Cristo, pode ter certeza que a felicidade vai te acompanhar até a eternidade. E lá ela vai continuar. Intensamente. Intensamente. Paulo, servo de Cristo. Quero fazer aqui, meu irmão e minha irmã, apenas duas aplicações. Até porque nós vamos continuar ainda considerando pontos aqui nesse texto aos domingos. Então, a primeira coisa aí que nós temos que aprender com Paulo
é que aprenda a usar tudo que você tem para você conhecer Cristo Jesus. Chama a atenção dos irmãos para o capítulo 3 da carta aos Filipenses. Capítulo 3 da carta aos Filipenses. Estou aqui encerrando e quero fazer essa aplicação para os irmãos. Veja como é que Paulo usou o que ele tinha para conhecer Cristo. Então, enriqueça o seu coração de Cristo como Paulo fez. E veja como é que Paulo fez aí. Paulo diz assim, olha, no verso número 7 do capítulo 3. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, ou de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, use o seu trabalho para você conhecer Cristo. Use o seu trabalho para você conhecer Cristo. Use dos seus recursos para você conhecer Cristo. Use das suas amizades para você conhecer Cristo. Use da sua própria vida para você conhecer Cristo. Use o seu intelecto, as suas emoções, tudo que você tem, que Deus te deu, para você conhecer mais a Cristo. Coloque sempre essas coisas em segundo lugar e põe Cristo em primeiro lugar. Tudo isso que eu falei é importante e nós precisamos dela, mas precisamos mais ainda de Cristo. Então, use tudo isso para conhecer mais a Cristo Jesus. Use tudo isso para conhecer mais a Cristo Jesus. Quando você estiver comendo alguma coisa, pense em Cristo. Foi Cristo que fez isso por mim. Quando você for dormir, agradeça a Cristo porque Ele te deu esse momento. Quando você estiver lendo alguma coisa, leia para conhecer mais a Cristo. Faça, use os bens que você tem e tudo que você é. Faz como Paulo fez, para que você conheça mais a Cristo Jesus. Enche o seu coração de Cristo. Paulo escreveu aos Colossenses, ele disse que a palavra de Cristo habite ricamente em vosso coração. Enche o seu coração da palavra do Senhor Jesus. E por fim, meu irmão, uma outra aplicação. Depois de conhecer bem o seu Senhor, sirvam. Sirvam não é porque Ele precisa de você. Sirvam porque Ele te chamou e te privilegiou para que você o represente, para que você viva para Ele, para que você testemunhe dEle para todos. Sirvam de todo o seu coração. Paulo também nos ensina isso, porque Paulo assim fez. E ele diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Nós vivemos, irmãos, infelizmente, nós permitimos que isso venha acontecer com a gente. Nós vivemos em um mundo que nós queremos receber a atenção dos outros. Será que alguém vai falar do meu serviço? Se você viver assim, você vai ser infeliz. Porque muitas vezes as pessoas são injustas. Alguém já disse, né? Você faz 1000 coisas para alguém. Quando você deixa de fazer uma, fulano, deixa que fulano mal, né? Mas você tem um monte de coisa, né? É por isso que Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, toda a vontade, toda a força, como para o Senhor e não para homens. Sirva primeiramente ao seu Senhor. Talvez você vai cozinhar, o seu marido vai reclamar da comida. Você não precisa ficar bravo com ele. Faça para o Senhor. Talvez você compre um presente para sua esposa e ela não goste. Não precisa ficar bravo com ela, não. Faça para o Senhor. Talvez seus filhos se queixem de vocês com o pai, mas faça para eles como se estivesse fazendo para o Senhor. E assim para o seu vizinho, e assim para o seu amigo, e assim para o seu parente. Faça de todo o coração, mas faça por causa de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meu irmão e minha irmã, e que Deus nos ajude a, em Cristo, experimentar dessa grande alegria que Paulo, e creio eu que os filipenses também,
experimentar no seu coração. Amém. Nós vamos orar nesse momento, só lembrando aos irmãos que nós ainda temos a segunda parte, não é a segunda parte, ainda a continuação da nossa assembleia. Então nós vamos orar e vamos, depois da oração, impetrar a bênção, e os irmãos membros da igreja devem continuar para que nós façamos a nossa assembleia. Então vamos orar a Deus. Oremos. Senhor, nós estamos na Tua presença santa e o Senhor está entre nós. E nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus gracioso e misericordioso, que por meio da obra de Cristo Jesus, o Senhor nos resgatou, nos comprou e nos fez servos de Cristo Jesus. Não há privilégio, ó Deus, no universo maior do que esse. E nós te louvamos por esta dádiva, Senhor Deus, e suplicamos ao Senhor que nos dê um coração piedoso, nos dê um coração, ó Deus, que entenda essas verdades, ó Deus, e abrace-as e as coloque em prática conforme a Tua vontade. Nos dê a graça, ó Deus, de ter uma vida alegre e contente. Como já foi dito, já foi lido, ó Deus, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cânticos, ó Senhor Deus, que seja essa a nossa disposição. Não permita, ó Deus, que os ladrões deste mundo, a infelicidade, a falsidade, Senhor Deus, as pipinhas, Senhor, tudo aquilo que muitas vezes inflama o coração humano, venha a perturbar-nos. Mas, Senhor, permita que Cristo Jesus esteja diante de nós sempre, e que nós possamos, em todas as coisas que nós fazermos por causa de Cristo Jesus. Abençoe-nos, ó Deus, ajuda-nos e permita-nos a viver dessa maneira, de modo que o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e por todo sempre.